Exaltado é meu Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor, poderoso. Os céus se abrem, a igreja adora, santo é o Senhor, santo é o Senhor, poderoso, maravilhoso, exaltado. Santo é Ele, santo é o Senhor, santo é o Senhor, poderoso. Tu és príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Cordeiro Santo, Verbo de Deus, Jesus, Tu és Senhor. Teu sacrifício foi perfeito, reconciliou-me com Deus. Tua justiça imputada em mim, não-me da perdição. Para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar, exaltar, para sempre vou me prostrar. Jesus, erga sua voz e cante. Para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar ao Rei Jesus. Para sempre vou me prostrar diante de Jesus. Diante de Jesus, para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar o nome de Jesus, para sempre.
Boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos. Que nós possamos nessa noite, com todo o nosso coração, toda a nossa alegria, celebrar, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento, os céus adoram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os anjos, arcanjos, os querubins estão celebrando o Deus, o Rei que reina, que governa. Você podia dar um abraço quem está por perto aí, dar a ele aí boas-vindas. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, Deus abençoe sua vida. Compartilhe o link do culto aí para que outros irmãos possam também nos acompanhar. Nesse momento, gente de vários lugares aí no mundo, adorando e cultuando a Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Nós estamos nesses dias, no meio da semana agora, no dia 22, nossa igreja celebrará 59 anos como igreja organizada. Uma história linda. E nós temos o privilégio de fazermos parte desta história. Como é no meio da semana, resolvemos fazer 2 finais de semana celebrando aí o aniversário da nossa igreja, olhando para frente, olhando para aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, canais que Ele separou para esse tempo. Nós somos a geração que Ele levantou para continuarmos aí honrando o seu nome nessa cidade como igreja do Senhor. Louvamos a Deus pela história passada, por cada irmão, cada pastor, cada líder, cada vida alcançada, mas a vida continua. A igreja viva somos nós e nós vamos celebrar o Rei de Jesus e comunicar as maravilhas desse Deus. Do verso 12 ao verso 14 diz assim, Colossenses capítulo 3: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Somos eleitos, amados de Deus, somos cercados pela misericórdia, pela graça de Deus. Precisamos andar expressando essas marcas da misericórdia, da mansidão, aí, de sermos longânimos. E diz o texto: suportai-vos uns aos outros. Precisamos ter o suporte, aquele que ajuda a levantar aquele que está prostrado. Essa igreja está de pé porque sempre teve alguém, sempre teve o Barnabé, que levantou aquele que estava desencorajado, que estava em luta, que estava enfermo, que estava fraco. Sempre tem um Barnabé na igreja, sempre tem um filho da exortação, sempre tem alguém que tem ânimo no Senhor, que acredita no que Deus pode fazer na vida das pessoas. É por isso que nós estamos de pé. Você pode louvar a Deus nessa noite, porque tem alguém que tem investido na sua vida, tem alguém que acreditou em você, te evangelizou, vira e mexe, está dizendo para você: olha, você é importante para Deus, eu te amo, quero ver você firme com Jesus. Gente que torce por você, que ora por você. Esse é o motivo da igreja estar de pé, é porque há suporte, há gente que caminha conosco. E diz o texto que tem a ver perdão no meio do corpo, que o amor precisa unir as partes, é o vínculo da perfeição. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria que você saísse do seu lugar, encontrasse alguém para você orar junto, de preferência alguém que você não está acostumado a orar com ele. Você vai abençoar essa vida. Vamos ter esse tempo de oração. Enquanto você estivesse orando, eu queria que você lembrasse de que
Existem irmãos que estão fracos, estão em lutas, estão passando por dificuldades. Alguns estão vivendo momentos de enfermidade, carecem muito das nossas orações. Outros estão tropeçando, precisam ser visitados, alcançados. E como nós ouvimos pela manhã, nós somos um reino de sacerdotes. Eu como pastor não posso fazer sozinho, o pastor Anderson não pode fazer sozinho. Nós precisamos uns dos outros, vigiarmos uns aos outros, cuidarmos dos outros, amarmos, sermos esse suporte, levarmos o perdão, perdoarmos e termos esse coração terno de afeto, misericórdia, de graça. Então, ao você orar, ministra sobre a vida do seu irmão e lembre dos enfermos aí. Se você não lembrar de nomes, ore por eles, mesmo assim, para que Deus visite. Nossa irmã Marli está enferma, nós temos o Pedrinho aí, neto da nossa irmã Eliana, que está em tratamento. Temos outros irmãos que estão passando por lutas e precisam do nosso suporte. Vamos orar? Vamos tirar esse tempo de oração? Ore o Senhor aí com o seu irmão, ore por ele. Senhor Jesus, nós queremos te adorar nesta noite, pelo que tu és, pelo Senhor, pelo teu senhorio, tua soberania sobre nossas vidas, porque tu tens sido um Deus presente, o Deus de fato, o Deus Emanuel, Deus conosco, ó Deus, o Deus presente em todas as circunstâncias das nossas vidas, da nossa história, o Deus desta igreja, ó Pai. Durante esses 59 anos, ó Deus, essa igreja tem experimentado, cada vida, a doce presença do Senhor, a bênção do Senhor, a presença doce do Teu Espírito, consoladora, encorajadora, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome por isso. Louvamos, ó Deus, porque essa igreja não esmoreceu, ela está de pé, porque o Senhor tem levantado homens, mulheres, perseverantes, gente que tem sido suporte para o ministério, suporte para o prostrado, o caído, o fraco, e tem sempre levantado uma igreja forte aqui. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela história linda que o Senhor tem nos dado, e pelos caminhos, ó Deus, que o Senhor tem traçado para esta igreja, ó Pai, pelos altos pensamentos do Senhor e os caminhos altos do Senhor pelos quais nós precisamos caminhar. Que o Senhor possa continuar, Deus, alargando a nossa tenda, nos dando direção, visão, graça, no nome de Jesus. Pai, queremos colocar cada membro desta igreja diante do Senhor, que o Senhor possa levantar cada dia um reino de sacerdote aqui mesmo, Senhor. Gente disposta, ó Deus, a Te servir, gente que ama o Senhor sobre todas as coisas, ó Deus, que está mais preocupado, ó Deus, com a Tua glória do que com o bem pessoal, gente que tem a visão do reino do Senhor, engrandece o Teu reino, ó Pai, e vive, ó Deus, motivado pelo reino do Senhor, que tem sido sal e luz nesse mundo.
Continue, ó Deus, despertando, levantando a tua igreja, santificando a tua igreja em nome de Jesus. Nessa noite, ó Deus, nós oramos por encorajamento, por graça, por cura, pelo enfermo, pelo prostrado, pelo depressivo, ó Deus, por aquele, ó Deus, que está enfraquecido, que precisa de muita graça nesse momento. Mobiliza esse corpo, ó Deus, para alcançar os perdidos, para, ó Deus, fortalecer o fraco, para trazer de volta, ó Deus, o desgarrado. Que nenhuma ovelha se perca do teu aprisco aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Que aqui sempre, ó Deus, tenha água fresca, água da vida, Senhor, e que tenha alimento para a tua ovelha, ó Deus, no nome de Jesus. O Senhor é o bom pastor, tu és o supremo pastor, ó Pai. Abençoe a liderança dessa igreja, o nosso conselho, os diáconos, os líderes de ministério, ó Deus, desta igreja, cada um que te serve, ó Deus, aqui, com seus dons, que lidera, que tem, ó Deus, dado o seu tempo, os seus recursos financeiros, ó Deus, ó Pai, a sua inteligência, a sua criatividade, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos te prestar um culto excelente nessa noite, e só podemos fazer isso no nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e sobre, ó Deus, onde todo joelho vai ter que se dobrar. Que o Senhor Jesus seja glorificado em nosso meio. Pai Celeste, louvamos, te bendizemos, obrigado por tamanha graça, de fazermos parte desta história. Derrama sobre nós nessa noite, do óleo fresco do Senhor, do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados. Continue com a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 17. Palavra do nosso Deus. Pode ir entrando, não tem problema nenhum não. Colossenses 3, de 15 a 17. Continuando nesse mesmo texto, a palavra do nosso Deus nos diz assim. Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Todos esses versículos nos apontam para um caminho daqueles que andam na verdade, daqueles que verdadeiramente reconhecem e professam a Jesus primeiro como Senhor e depois como Salvador. Não tem como Jesus ser seu Salvador se Ele não for seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, você tem um dono. E se você tem um dono, você obedece ordens. E essas são as ordens que Ele deixa. Segundo Paulo registra em Colossenses 2, 6 e 7, ora como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados pela fé, tal como fostes escolhidos. E então agora ele vai passando em Colossenses 3, na prática, o que é realmente andar em Cristo Jesus, e essa é a parte que nós lemos. Pelo menos 3 coisas aqui no final, que nós precisamos lutar e correr atrás de ser cheio de Deus, para que isso aconteça e seja verdade na nossa vida. Primeira coisa que nós lemos aqui, precisamos chamar a Deus, para que a paz dEle seja o juiz das nossas decisões. Todas as vezes que tomamos decisões, seja de comprar algo, vender, de separar ou de casar, de lutar ou procurar qualquer outra faculdade, sem que essa paz de Cristo invade o seu coração, você vai errar. O motivo das suas decisões não deve ser o que me traz alegria, ou que me agrada, ou que me dá prazer, mas aquilo que te traz paz. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. E aí ele diz, o segundo versículo, habite ricamente, não de qualquer jeito, ricamente, não de qualquer jeito,
ricamente. É por isso que esse é o ano do Evangelho, o ano em que a gente precisa fazer morada na palavra de Deus, para que ela não só entre no nosso conhecimento, mas desça para a nossa alma, porque somente o que desce para a alma é que faz diferença. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome, fazei-o, versículo 17, coloca de novo aí, Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o, pois vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, pois são estes que o Pai procura, são estes que o Pai procura. É um dos textos do Evangelho em que este ano nós vamos fazer morada nele todos os meses, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e parte do versículo 24. Só existem dois tipos de pessoas neste lugar hoje: as pessoas que estão correndo atrás de Deus e as pessoas que Deus procura. E Ele procura aqueles que o adoram em verdade, que andam na verdade, em obediência e em espírito. E para ser cheio do Espírito, só há um caminho: falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais. Efésios 5, 19. Eu não sei como você entrou aqui, não conheço o seu coração, mas eu tenho certeza como você pode sair deste lugar, tão cheio, o quanto você quiser ser de Deus nessa noite, confessando os seus pecados, se arrependendo e mudando a direção, e louvando a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu coração, porque são esses que o Pai procura. Adore ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Mas lembre-se, daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui, e Deus não vai precisar nem do nosso dízimo nem da nossa oferta. Ele vai continuar sendo Deus. Já existem mais de 4.000 anos de história, das quais 2.000 registradas agora no ano de 2018 depois de Cristo. E Ele não precisou do seu dinheiro e do meu até aqui, e não vai precisar quando nós passarmos. O que Ele quer é só o nosso coração. E quando tiver no nosso coração a palavra que aparece no mínimo 3 vezes nesses 3 versículos, então a palavra é gratidão. Gratidão. No dia que você entender que dízimo e oferta a gente dá por gratidão, não é porque é lei, é gratidão. Não vai precisar de nenhum pastor ficar falando, discutindo, porque Abraão não tinha pastor, não tinha lei, era o pai da fé, e deu o dízimo de tudo que tinha, por gratidão e amor ao Senhor. Gratidão. Vamos colocar de pé. Será que você vai ser achado hoje? Porque Deus procura. Deus está procurando no meio do seu povo aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Saia do seu lugar em liberdade, aqueles que trouxeram dízimos e ofertas, e vamos adorar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Louvemos ao Senhor. De amor derramado na cruz, que grande amor que mostrou meu Jesus, que grande amor das trevas para a luz, grande amor, que grande amor que mostrou meu Jesus,
de amor que mostrou meu Jesus, que de amor das trevas para a luz, grande amor, o velho homem se foi, um novo homem já nasceu, a vez já se acabou, a graça de Cristo venceu. O Senhor Jesus nos atraiu para Ele, amando na cruz do Calvário o seu amor. Pega a sua voz, querido, canta comigo para a glória de Deus. Que grande amor, que grande amor derramado na cruz, que grande amor que mostrou meu Jesus, que grande amor das trevas para a luz. Grande amor, que grande amor, que grande amor derramado na cruz, que grande amor que mostrou meu Jesus, que grande amor das trevas para a luz, grande amor, que grande amor. Um velho homem se foi, um novo para Ele, para a glória dEle. Vamos cantar mais uma vez, queridos. E eu queria que agora que você aprendeu, você cantasse essa música do fundo do seu coração. Que grande amor derramado na cruz, que grande amor que mostrou meu Jesus, que grande amor as trevas para a luz, grande amor. De amor, de amor, meu Jesus, de amor. Essa é a obra de Cristo. Grande amor, grande amor. Um velho homem se foi, um novo homem já nasceu. Um beijo já se acabou.
Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, tua graça eterna em nossas vidas, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso. Deus é soberano, queridos. E a palavra do Senhor há de encher toda a terra. E como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor há de encher a terra. Canta comigo assim. Tua palavra há de reinar sobre todas as nações. Quem é Ele? Não há força nesta terra que te possa suportar. Tua glória há de reinar, teu poder se espalhar. Soberano Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará meu Senhor. Soberano, soberano. Soberano. Do início, tua palavra há de reinar sobre todas as nações. Bem alto, soberano Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Não há força nesta terra que te possa suportar. Soberano Deus, tua glória há de reinar, teu poder se espalha. Soberano Deus, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus, Jesus. Soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará meu Senhor. Soberano, soberano, e a terra se encherá com tua glória para sempre. E a terra se encherá, canta comigo. E a terra se encherá com tua glória para sempre. Mais uma vez, a terra se encherá. E a terra se encherá com tua glória para sempre. Diga, o Brasil se encherá. O Brasil se encherá com tua glória para sempre. Mais uma vez, o nosso Brasil, canta, querido. O Brasil se encherá com tua glória para sempre. Diga, São Vicente. São Vicente se encherá com tua glória para sempre. De leste a oeste, norte a sul, São Vicente. São Vicente se encherá com tua glória para sempre. Diga, a minha vida se encherá. A minha vida
vida se encherá com tua glória pra sempre. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Soberano Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Senhor de toda a terra. E nós só vivemos isso pela graça do Senhor. Amém, queridos? Eu queria tanto cantar essa canção com vocês essa noite novamente. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. 59 anos de história, pela graça de Jesus. Quantos anos mais terá a igreja de São Vicente? Você sabe essa resposta ou não? Eu sei. Não vai acabar nunca essa história. Essa história é eterna. Amém, queridos? E é pela graça de Jesus em nós que nós vamos avançar. E essa cidade foi e será abençoada pela vida dessa igreja linda e maravilhosa, para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Essa voz, querido, canta ao Senhor. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada, 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 não. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida.
nós fizemos um exercício aqui, muito joia. Nós ajudamos uns aos outros aqui a cantar essa canção. E eu queria que você também ajudasse quem está aí do seu lado. Porque às vezes a pessoa vem para o culto, mas ela está um pouco triste, não é verdade? Está querendo cantar, ela está com o coração um pouquinho apertado, está passando por uma luta. É normal, querido. Você veio para o lugar certo. Aqui é o lugar da graça de Deus sobre nós, que nos alegra, que nos faz bem, que transforma a nossa vida. Coloca a letra lá para mim da música, por favor. A música diz assim, olha: é a graça de Jesus que me faz caminhar. E nós vamos cantar assim: é a graça de Jesus que te faz caminhar. Já percebeu, né? Você vai cantar para quem está do teu lado aí. É a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai que te faz viver. E aí tem que ser profeta agora, hein? O poder do Espírito está sobre ti. O poder do Espírito está sobre e te faz vencer. Amém, queridos? Será que a gente consegue? Vamos juntos? Canta assim comigo, olha. É a graça de Jesus que te faz. É a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai. É o amor do Pai que te faz viver. Que lindo isso. Poder do Espírito. O poder do Espírito sobre ti está sobre ti e te faz vencer. Querido, 59 anos de história é muita água debaixo da ponte, não é verdade? É muita história boa. Quem aqui tem alguém na igreja que já abençoou muito a sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver, que já foi muita bênção. Olha quanta, dá uma olhada para trás, quanta gente, todo mundo. E eu queria desafiar você agora a sair do seu lugar. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. E nós vamos cantar essa canção agradecendo uns aos outros pela igreja que Cristo nos fez. Vamos fazer assim, queridos? E eu queria que você abraçasse alguém e dissesse: muito obrigado, porque você é uma bênção na minha vida. Se existe essa pessoa aqui, vá até ela e faça isso agora, enquanto a gente canta. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai que te faz viver. O poder do Espírito está sobre ti. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai, é o amor do Pai que te faz viver. Isso, querido, abraça, diz obrigado. O poder do Espírito está sobre ti, e te faz vencer. Te faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada, não. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça, os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida.
porque a graça de Jesus nos libertou, nós somos feitos livres para conhecer a Jesus. Às vezes eu fico vendo as pessoas se debatendo, perguntando qual é a vontade de Deus. Deus só tem uma vontade para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é que você conheça Cristo e que você glorifique a Deus. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, irresistível graça que me atraiu pra ti, com precioso sangue, o Senhor perdoou. Sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Eu livre sou para te conhecer, graça de Jesus, o Salvador, que habitou entre nós a verdade que me salvou. Erga a sua voz, amado, canta. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Da vida, quando a última hora chegar,
ouvirei tua doce voz, Senhor, pela graça ao céu irei, e no findar da vida ouvirei pela graça ao céu eu irei, pois sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou pra te conhecer, Jesus. Eu sou livre forte, igreja. Livre sou pra te Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar as crianças à frente. Quero chamar o nosso vice-presidente do conselho, o presbítero Anderson, a vir orar pelas nossas crianças. Vamos sentar aqui, crianças? Orar também pela vida do pastor Juliano, esse homem de Deus, cheio de unção que Deus tem usado, que Deus trouxe para esses dias passar conosco aqui. Tempo tão precioso. Vamos orar. Oremos. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe essas crianças aqui nesta noite, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, que elas se encham do Teu Espírito, Pai, que seus pais estejam sempre com os corações voltados para o Senhor, com compromisso, Senhor Deus, de passar a Tua palavra a essas crianças, nos seus lares, aqui na igreja, onde quer que elas estejam, Senhor Deus, que seus corações, desde já, estejam voltados para a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os professores neste momento. Enche o Senhor Deus do Seu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar a Tua palavra, ungir os Seus lábios, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, a Tua vontade para essas crianças neste momento, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Juliano. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que ele tem sido aqui entre nós, Senhor Deus. Abençoa ele, abençoa sua família, derrama bênçãos sem medida sobre ele, Senhor Deus.
abençoa as suas viagens, o seu ministério, abençoa, Senhor Deus, os louvores, Senhor Deus, que venha do coração, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, Senhor Deus, porque assim, Senhor Deus, receberemos a Tua palavra e engrandeceremos, Senhor Deus, o Seu santo, bendito e amado nome, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite abençoada na Tua presença. Recebe, Senhor Deus, os nossos louvores, os nossos agradecimentos e abre o nosso coração para receber a Tua palavra nesse momento. Grava, Senhor Deus, o nosso coração, que o Seu Espírito possa encher, Senhor Deus, no nosso coração e a nossa mente, Senhor Deus, possa lembrar a cada momento dos Seus ensinamentos, Senhor Deus, que a Tua palavra desça e queime o nosso coração, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu nome, assim Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pastorzão? Que alegria receber meu amigo Juliano aqui. Depois de um ministério abençoado nos Estados Unidos, Deus trouxe ele para o Brasil, porque Deus tinha algo para o Brasil e para a vida dele. Amém. Que Deus possa continuar te usando, meu irmão. Alegria te receber aqui. Deus abençoe a vida da Ana, a vida dos seus filhos. Readaptação no Brasil. E agora está perto de nós, está lá na Penha com a Mauri. Poxa vida, fizeram uma dupla lá que... Sustância, que coisa boa, né? Um presente, viu, meus irmãos? Nós estamos recebendo desse irmão nessa noite. Nós louvamos a Deus. Continue te usando. Com graça. Obrigado, pastor. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. E nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versos de 1 a 6. Segundo Timóteo 2, de 1 a 6. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos que ele plantou. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai. Derrama o Teu amor, a Tua graça, derrama o Teu poder sobre as nossas vidas. Que a Tua igreja, Senhor, ouça a voz de Jesus. Não a voz de um homem finito, pecador, limitado, que tem compreensões limitadas e finitas da vida, mas que os teus filhos nesta noite ouçam a voz eterna de Jesus, e que essa voz eterna de Jesus traga alívio, traga paz, traga da Tua presença, Senhor, no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos nós temos a maioria dos paralelos das igrejas que foram plantadas e que antecedem às cartas que foram enviadas
pelo próprio apóstolo Paulo a estas igrejas. Em Atos, no capítulo 15, nós temos o grande divisor de águas no ministério do apóstolo Paulo. Até no capítulo 15 de Atos, o apóstolo Paulo é discípulo de Barnabé. Ele caminha com Barnabé, ele ouve as orientações de Barnabé. Ele tem em Barnabé um encorajador e um motivador do seu ministério. Barnabé e Paulo plantaram as primeiras igrejas fora do ambiente de Jerusalém. Até o ministério de Barnabé e Paulo, o centro da religião cristã no mundo era Jerusalém. Era em Jerusalém que estavam os apóstolos de Jesus, e dentre os apóstolos de Jesus, os 3 maiores apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que eram então os líderes da igreja nascente, autorizam a Barnabé e Paulo, para que eles pudessem então pastorear a igreja de Antioquia. Primeiro Barnabé, que busca Paulo em Tarso e faz com ele uma dupla pastoral para aquela cidade. E Antioquia se torna o primeiro centro cristão fora da cultura judaica. O evangelho começa a ser traduzido para aquela cultura greco-romana. Eles começam a plantar igrejas em todo canto que haviam. Eles fazem a primeira viagem missionária. E no final da primeira viagem missionária, em Atos no capítulo 15, eles vão a Jerusalém prestar contas do que está acontecendo nesse mundo fora de Jerusalém. E eles explicam como as pessoas estão se convertendo, como elas estão recebendo o Espírito Santo, como elas estão sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como igrejas estão sendo plantadas. Eles explicam como que gentios que não têm um pano de fundo judaico, que não foram circuncidados, que não seguem a cultura judaica, estão crendo em Jesus, porque era muito natural para a cultura judaica que o cristianismo era um desdobramento do judaísmo. No meio daquela discussão, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, orienta como deveria ser a igreja entre os gentios. E essa orientação serve para nós até o dia de hoje. E Barnabé e Paulo planejam então a sua segunda viagem missionária. É interessante que naquele exato momento, quando João Marcos se apresenta para ir com Barnabé e Paulo para essa segunda viagem missionária, Paulo diz com João Marcos: eu não vou. Porque João Marcos havia abandonado o grupo na primeira viagem missionária. Barnabé, encorajador que era, disse: eu vou fazer com João Marcos, Paulo, o que fiz com você. João Marcos vai e ele vai comigo. A palavra do Senhor diz que não foi pequena a discussão que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Mas maduros como eles eram, eles foram cada um para o seu lado. Barnabé e João Marcos, e os frutos aconteceram na vida de Barnabé e João Marcos, e Paulo e Silas seguiram para o outro lado. Eles têm ali o plano da segunda viagem missionária. Nesse determinado momento, Paulo chega em Derbe e Listra. Traz para si o grupo, traz para o seu grupo o jovem Timóteo, que é discípulo de Paulo, que é conhecido da família de Paulo. Eles vão juntos agora para Troade, uma equipe um pouco maior, e em Troade Paulo tem uma visão sobrenatural. Ele vê um varão macedônio, vestido com roupas da Macedônia, é um homem macedônio, de uma outra cultura, vestido com uma roupa de uma outra cultura, e ele diz a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que então o apóstolo Paulo entende que aquela é uma visão de Deus, Silas, Timóteo e os demais entendem que é uma visão de Deus, e eles juntam tudo o que eles têm e imediatamente partem para a Macedônia. Filipos, Tessalônica, Bereia, eles vão plantando igrejas para todo canto que havia. Em Tessalônica eles sofrem a agressão daqueles que não ouviam a palavra. Jason é levado para ser espancado no meio da praça. Paulo é retirado de Tessalônica. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram muito mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra o que estava sendo pregado.
A palavra do Senhor diz que os homens de Tessalônica, agressivos que eram, foram para Bereia, para agredir o apóstolo Paulo. Ele é conduzido a Atenas. Em Atenas ele tem aquele grande episódio de pregar o evangelho no ágora, na praça pública, nas sinagogas. E a grande discussão com os filósofos epicureus e estoicos. Quando ele no monte, no Areópago, no monte de Ares, proclama o evangelho para a cultura ateniense, falando dos deuses, dos ídolos da cidade, fazendo uma conexão com o Deus desconhecido, dizendo para aquela cidade que os muitos deuses que eles construíram eram deuses falsos, e que havia um Deus verdadeiro que se manifestou em Cristo Jesus, e que diante desse Deus verdadeiro eles deveriam se arrepender. Paulo vai para Corinto, no capítulo 18, e no final do capítulo 18 ele começa a terceira viagem missionária, e na terceira viagem missionária ele chega a Éfeso. E a pergunta de Paulo em Éfeso é, quando ele encontra alguns discípulos, poucos discípulos, a princípio 12 discípulos, ele diz: vocês já foram batizados? E eles dizem: nós somos batizados no batismo de João. E diante daquela oportunidade, daquela porta aberta para a pregação do evangelho, Paulo então proclama o evangelho. E uma igreja forte nasce em Éfeso. Essa igreja se torna uma das maiores igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso se torna uma igreja importante numa cidade importante. O tempo passa. O apóstolo Paulo agora já está envelhecido. Esse é o último texto, a segunda carta de Paulo a Timóteo é o último texto conhecido do apóstolo Paulo. Ele já está velho, ele está preso para morrer em Roma. E de Roma ele olha para a igreja de Éfeso e envia para Éfeso aquele que um dia havia sido o seu jovem discípulo, que agora é um jovem pastor, Timóteo, pastor enviado pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, de maneira estrondosa, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo como conduzir a igreja, como se conduzir no seu trabalho pastoral, como ensinar a igreja a permanecer no evangelho. E resumindo de uma forma muito simples, a segunda carta de Paulo a Timóteo, existem ali 4 orientações. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, guarda o evangelho. No capítulo 2 ele diz, sofra pelo evangelho. O capítulo 3 o apóstolo Paulo diz, permaneça no evangelho. E no capítulo 4 o apóstolo Paulo diz a Timóteo, prega o evangelho. Prega o evangelho. Guarda o evangelho, sofra pelo evangelho, permaneça no evangelho, prega o evangelho. Quando eu pensei no culto nessa noite, eu poderia escolher uma dessas 4 orientações de Paulo. Qual das 4 seria a mais importante para o contexto da igreja brasileira? Qual das 4 orientações seria a orientação mais relevante para esse momento da igreja brasileira? E quando preparei essa mensagem, eu cheguei à conclusão que a segunda orientação é a orientação que mais fala à igreja brasileira, nesse contexto que nós vivemos. A igreja brasileira está perdida. A igreja brasileira está perdida por causa do sincretismo religioso. Por causa de uma fé evangélica que não se baseia na palavra de Deus. Por causa de uma fé evangélica de massa, baseada no mercado, na teologia da prosperidade, em homens falsos que têm enriquecido, abusando da bondade dos fiéis. Dos grandes ministérios televisivos que têm desviado a igreja da palavra de Deus. E que têm dito aos crentes mentiras que não estão na palavra. O Senhor tem um chamado diferente para a sua igreja
triunfante. O Senhor tem um chamado diferente para a igreja brasileira. O mesmo chamado que Deus fez a Timóteo, o mandando para Éfeso, para pastorear aquela igreja que havia sido pujante e que agora estava num momento complexo, como pastor que iria revitalizar a obra do Senhor naquele lugar. É a mesma chamada que o Senhor tem para a igreja brasileira nesses dias. Guarda o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permaneça no Evangelho, prega o Evangelho. E quando eu olho para essa segunda orientação, e concluo pontos para serem expostos, olhando mais perto para o texto, eu chego a algumas conclusões. Como sofrer pelo Evangelho? O texto começa dizendo: seja fortalecido. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira orientação de Paulo a Timóteo é essa: seja forte. Seja forte. É interessante que o texto vai dizer: você, meu filho, fortifica-se na graça. A palavra grega aqui é en dínamo. Dínamos, poder. Em dínamo, cheio de poder. Cheio da dinâmica. Cheio dessa força que vem de fora para dentro. É interessante que quando você olha para a vida de Timóteo, Timóteo é tímido. Você concorda comigo ou não? Timóteo é tímido. O apóstolo Paulo orienta Timóteo: não deixa que a sua juventude seja um descrédito para você. Não se intimide diante das pressões que você vai sofrer na vida. E a pior coisa que existe para uma pessoa tímida é você dizer para ela: seja extrovertido. É verdade ou não é? Você dizer para uma pessoa tímida: chega num ambiente e apareça, a pessoa ela vai se fechar, porque não está no temperamento dela, não é do caráter dela, não é a ação natural do seu temperamento. Quando o apóstolo Paulo diz a um pastor tímido: seja forte, quando a palavra de Deus diz a uma pessoa que é naturalmente tímida: seja forte, se o conselho fosse somente esse, seria um conselho ofensivo. Seria um conselho impossível. Seria um conselho complexo. Mas me parece que o texto, ele dá uma saída diferente. Porque o texto diz a Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, você seja fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. De onde vem a força de Timóteo? A força de Timóteo vem da graça de Deus. Como que nós sofremos então pelo Evangelho? Como que nós então, como filhos de Deus, vivemos o Evangelho em sua plenitude? Quando nós somos cheios da graça do Senhor. Quando essa graça do Senhor inunda o nosso coração, muda a nossa vida, muda a perspectiva, muda o nosso olhar, muda a maneira da gente enxergar a história e a vida. É como o apóstolo Paulo, escrevendo sobre Abraão, no capítulo 4 de Romanos. A palavra do Senhor diz nos versos 20 e 21, foi fortalecido na graça, que era maior que seu estado, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Abraão e Sara, estéreis, não podiam ter filhos, e você conhece a história, avançados em idade, e o Senhor promete a Abraão: você será pai de uma grande nação. Abraão não foi fortalecido na sua condição física. Sara, ela sorriu. Diante da promessa de Deus, ela descreu. Ele não foi fortalecido na sua capacidade de olhar para a situação e dizer: eu dou conta, eu resolvo. Abraão foi fortalecido na graça de Deus, que trouxe ao seu coração a plena convicção de que o Deus que prometeu iria cumprir.
Ser forte é ter a plena convicção de que tudo que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir. De que tudo que Deus começou, toda boa obra, toda graça derramada, toda promessa do Senhor que está na palavra de Deus, todo o dom da vida que Deus começou em você, Ele há de cumprir. E quando esta graça do Senhor invade o seu coração, mesmo que as situações da sua vida digam o contrário, você é fortalecido. E você sente em você um poder que não é seu. Uma condição de enfrentar as lutas que não é sua. Uma condição de encarar de frente as maiores lutas da sua história que não vem de você. É a graça de Deus em você, que firma os seus pés na rocha e levanta você para um novo momento da sua vida. A tarefa era difícil para Timóteo. E Paulo disse: Timóteo, mesmo você sendo tímido, seja fortalecido, seja em dinamós, seja cheio da dinâmica que está na graça de Deus. O segundo conselho de Paulo a Timóteo está no versículo seguinte. E o que de minha parte, no versículo 2, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É interessante que aqui Deus propõe uma dinâmica a Timóteo, dizendo: não apenas seja forte, mas sofra pelo Evangelho, corra esta carreira que é o Evangelho, confiando a palavra, ensinando a palavra, proclamando a palavra a homens que sejam idôneos e fiéis e capazes de ensinar a outros. O que Paulo está propondo a Timóteo é uma dinâmica de ouvir e falar. Ouvir e falar. O Senhor Jesus diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Nós deixamos vazar pelos nossos lábios os conteúdos que enchem a nossa alma. E muitas vezes esses conteúdos que enchem a nossa alma, eles não estão na palavra de Deus. Eles estão nas nossas frustrações. Eles estão nos desencontros da nossa alma. Eles estão nas mentiras que nós ouvimos e acreditamos sobre nós mesmos, sobre as situações, sobre a vontade de Deus, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos diante da vida. Essa dinâmica da gente ouvir e falar a palavra de Deus é que nos faz permanecer firmes diante dos sofrimentos da vida. Porque o que governa o seu coração não é o que está fora da sua vida, mas é a palavra de Deus que encheu você da presença de Deus. A fonte que inspira o seu coração não são as situações que permeiam a sua vida, mas é a palavra de Deus que encheu o seu coração. E é por isso que existem pessoas que, quer elas estejam bem financeiramente, ou quer elas estejam passando um momento difícil financeiramente, elas conseguem glorificar a Deus. Quer elas estejam vivendo um momento bom na sua saúde, e elas estão saudáveis, não enfrentam nenhuma enfermidade, ou elas enfrentem um câncer terminal, uma doença complexa, em que os médicos já não têm mais cura, o coração dessa pessoa não se desvia, ela não se empolga nos momentos de alegria, e ela não se desespera nos momentos de tristeza, porque a fonte do seu coração é a palavra de Deus. O que ela ouve é a palavra de Deus, e o que sai dos seus lábios é a palavra de Deus. É como Jó dizendo: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É como o apóstolo Paulo dizendo: eu já aprendi a viver em todas as situações. Eu já sei viver com a fartura, mas eu também sei passar necessidade. Eu sei estar livre e eu sei viver em cadeias. Eu sei viver com liberdade e eu sei viver sem liberdade nenhuma, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem você tem ouvido?
O que inspira o seu coração? O que você está dizendo diante dos sofrimentos da sua vida? O que você diz diante dos sofrimentos e das angústias que você enfrenta? É interessante que o William Barclay, um comentarista que eu gosto muito de ler, ele diz o seguinte, que para o cristão, receber o Evangelho é um privilégio. Para o cristão, receber o Evangelho é um privilégio, mas transmitir o Evangelho é uma responsabilidade. Você recebeu o Evangelho, isso é um privilégio. Amém, queridos? Mudou sua vida. Você não era filho de Deus e você hoje é um filho de Deus. Essa graça de Jesus mudou o seu coração. Ela fortificou, ela encheu você dessa dinâmica de Deus. É um privilégio receber o Evangelho, mas transmitir o Evangelho é uma responsabilidade de todo filho de Deus. O que eu aprendo? Eu aprendo que a tocha da luz do Evangelho, ela deve ser transmitida de uma geração para outra, sem parar. Os pais precisam ouvir o Evangelho e transmitir o Evangelho aos seus filhos. O que vai encher o coração dos seus filhos de esperança não são as coisas que você pode dar, mas é o Evangelho que você proclama no coração deles. À medida que o Evangelho é o centro da sua casa, ele irá fortificar a sua família. E esse Evangelho, fortificando a sua família, fará da sua casa uma agência do reino de Deus. E a sua casa, que antes vivia fechada, ela vai abrir as portas, e os seus vizinhos vão crer em Jesus, porque você decidiu falar daquilo que você ouviu. E antes, durante a semana, você que ficava trancado em casa, vai abrir as portas da sua casa, vai convidar os seus amigos, e vai hospedar um grupo pequeno na sua casa, porque você está preocupado que os seus amigos ouçam o Evangelho. Você que antes não agia assim, no seu trabalho, vai criar situações para você proclamar o Evangelho. E um almoço que antes era um almoço despretensioso com um colega de trabalho, agora vira uma oportunidade para que você possa falar de Jesus. E aquilo que você ouviu, você vai confiar às pessoas. Vai fazer com que você olhe para o seu ministério com mais responsabilidade. E você convide pessoas mais jovens para andar do seu lado, e vai treiná-las, e vai confiar a homens idôneos e fiéis, capazes de ensinar a outros. E você verá na sua vida uma revolução do Evangelho. E quando você menos perceber, as pessoas ao seu lado estarão crendo em Jesus, porque Deus usou a sua vida para proclamar o Evangelho ao seu coração. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. O que você ouviu, Timóteo, fala. O que você compreendeu, fala. Se é luz para a sua vida, a palavra de Deus, é luz para o seu caminho, proclame o Evangelho. Em terceiro lugar, o texto vai dizer, participa no versículo 3, dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Esse verbo, participa dos meus sofrimentos, o verbo ali significa suportar. É Paulo convidando Timóteo a subir um nível na vida cristã. Ele está dizendo, suporte comigo os sofrimentos. Sofra junto comigo. Você já pensou num convite desse, irmão? A gente gosta de receber convite bom, é ou não é? Quando alguém fala para você assim, vamos comer um churrasco lá em casa? O que você está fazendo hoje à noite? Eu fiz um bolinho maravilhoso, vamos lá para a gente tomar um lanchinho? Esses convites são bons, não é verdade? Você dizer para um mineiro assim, tem um pãozinho de queijo lá em casa, né, pastor? Pãozinho de queijo top, é um convite bom. Eu gosto de convites bons. Eu gosto quando as pessoas me surpreendem com convites bons. Tem gente que é muito carinhosa, elas descobrem o que a gente gosta, e elas nos convidam para fazer o que a gente gosta. É muito bom, mas não é o caso do texto. Tem o seu lugar, tem o seu momento, mas não é esse o momento. Paulo está enviando Timóteo para um embate.
E o convite de Paulo para Timóteo é um convite seríssimo. Ele está dizendo: venha sofrer comigo, apontando para Timóteo que a missão era possível, mas que não seria fácil. Todo cristão precisa se tornar um cristão maduro. E todo cristão maduro precisa se tornar um líder. Todo cristão precisa amadurecer. E se a pessoa não amadurece, é porque alguma coisa está errada no coração dela. Ela não está conduzindo bem a sua vida cristã. E todo cristão maduro, ele não amadurece para ser maduro. Jesus não amadurece a gente para olhar e falar: ó, que maduro. Ele amadurece os seus filhos para dizer: então agora você vá e sirva. E sofra comigo o resto das aflições que há em Cristo, para que a igreja seja gerada. É um convite seríssimo. É um convite decisivo. Mas é um convite possível, porque é Deus quem nos dá o poder. Caminhando para o final desta mensagem, o apóstolo Paulo constrói 3 imagens fantásticas. Nós vivemos num mundo muito imagético. O mundo de hoje é firmado nas imagens. Você abre o WhatsApp hoje, as pessoas nem escrevem mais, já percebeu? Você diz assim: orem pela minha amiga que está sofrendo, a pessoa só manda uma mãozinha assim, já viu isso? Manda assim. Ou manda mãozinha, coraçãozinho, 2 palminhas para cima. Ou quando alguém manda alguma coisa legal, palminha. É assim, a gente vive num mundo que as imagens definem muitas coisas. Você que se vire para interpretar as imagens. É um mundo semiótico, imagético, tecnicamente falando. E o apóstolo Paulo, para ajudar Timóteo a compreender o nível de envolvimento, ele constrói essa imagem, dizendo para Timóteo: você precisa estar envolvido como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Gente, existe uma diferença muito grande entre a gente estar envolvido, comprometido, ou a gente só está participando. Há uma diferença muito grande em quem está comprometido e quem só participa. Uma vez a galinha procurou o porco e falou assim: vamos fazer um café da manhã? Aí o porquinho falou: vamos. Aí a galinha falou assim: tive uma ideia, eu dou o ovo e você dá o bacon. A galinha está participando, o porco está envolvido. Ele está comprometido. Vai custar um pedaço dele. O sofrimento não é teórico. Não há como eu ensinar o sofrimento com uma aula de filosofia. Não é por aí. Ou você está comprometido, ou não está. E o apóstolo Paulo constrói essa imagem, dizendo: você precisa sofrer como um soldado. Um soldado não vai à guerra procurando conforto. Um soldado não vai à guerra para fazer a vontade dele. O soldado vai à guerra com desconforto, correndo risco de vida, mas ele está ali para obedecer o seu general. E quer seja a batalha que o general convidar, ele estará pronto. Você é um soldado de Jesus. A igreja é uma família, mas é também um exército. A igreja é uma família, mas é também um exército de homens e mulheres que foram convidados pelo Senhor Jesus para serem seus soldados, para lutarem nesta batalha junto com o seu general, que é Cristo. A segunda imagem que o apóstolo Paulo constrói é a imagem do atleta, daquele que compete, daquele que entra nos jogos dispostos a correr. De todos os atletas que correm, apenas um ganha o prêmio. E para ganhar aquele prêmio, o atleta tem que ter disciplina. O atleta precisa acordar cedo. O atleta precisa cuidar da sua alimentação. O atleta precisa ouvir o seu técnico. O atleta precisa abrir mão das horas de lazer. O atleta precisa ser disciplinado para, enquanto todos estão dormindo, ele está treinando.
São longas horas de preparação, muitas vezes para segundos de prova. São dores físicas terríveis. Uma pressão emocional e mental terrível. Sem disciplina, o atleta não está apto a competir. É interessante que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você precisa sofrer como um atleta. E a partir disso eu compreendo que na vida cristã, mais vale o esforço do que o talento. Você está entendendo aí, querido? Na vida cristã, mais importante do que o talento é o esforço. Eu posso ter o talento para pegar esse violão e compor uma música. Amém? Eu sou livre. Isso é talento. É graça de Deus sobre mim. Todos nós temos um talento. E você pode confiar no seu talento o resto da sua vida. E a sua vida, mesmo que você seja talentoso, nunca irá para frente se você não tiver esforço. Está cheio de jogador de futebol melhor do que o Neymar, que nunca foi profissional. Está cheio de atleta, talvez que seja mais rápido do que o Usain Bolt, mas que nunca correu uns 100 metros. Porque ele não se esforçou, ele não pagou o preço, ele não acordou de madrugada, ele não gastou tempo, ele não quis conhecer, ele não pagou o preço de se esforçar. Está cheio de gente que quis ser médico, mas que não se esforçou o suficiente para passar no vestibular, que não varou a noite estudando, que não passou 10 dias à base de café e pó de guaraná para poder aprender aquele negócio e passar no vestibular. Está cheio de cristão que não conhece a Bíblia, porque não se esforça, que não ora, que não acorda de madrugada, porque diante das lutas se acovarda, porque não quer conhecer a Deus. Não é o talento, é o esforço. Você precisa sofrer como um atleta, querido. Desafio para você. Em terceiro e último lugar, a imagem que o apóstolo Paulo faz é que nós precisamos sofrer como lavrador. E o lavrador é o homem da fé, porque ele planta a semente e espera. Ele planta a semente e espera. Essa esperança cheia de fé o faz ser o primeiro a participar dos frutos daquela árvore. Nós plantamos 2 tipos de árvores na vida cristã. Nós plantamos árvores que dão frutos, e nós comemos dos frutos desta árvore, participamos dos frutos desta árvore. São coisas que você vai fazer nessa vida e você vai ver o fruto. Amém? São coisas que você vai fazer nessa vida e vai ver o fruto. E nós plantamos árvores que nós não veremos o fruto. Uma sequoia demora 1000 anos para estar madura. Se você plantar tâmaras hoje, você não comerá os frutos das tâmaras. Queridos, nós como filhos de Deus, plantamos árvores que nós não veremos os frutos. Essa igreja é uma árvore frondosa nessa cidade. E essa igreja está plantando frutos, pastor, para próximas gerações. Daqui a 50, 60, 80 anos, se o Senhor Jesus não voltar, essa comunidade olhará para trás e ela se lembrará desses dias aqui. Ela se lembrará do pastor Vumar, do pastor Anderson, do conselho dessa igreja. E daqui a 80 anos, eles estarão debaixo de uma sombra frondosa, porque alguém hoje lançou a semente. Porque alguém hoje lançou a semente. Milhares de pessoas irão conhecer a Jesus. Nós somos soldados. Amém, queridos? Firmes, obedientes. Nós somos atletas. Vamos sair correndo, disciplinados, firmes para conhecer o nosso Senhor, prontos para a corrida da vida. E nós somos lavradores,
semeando o Evangelho, porque nós cremos que o Evangelho é tudo que nós temos. Vou terminar essa mensagem convidando o pastor Vilmar para orar, ou para dar uma palavra, para nos conduzir nesse momento e continuar a conduzir a igreja em nome de Jesus. Quem você é? Você é um atleta? É um soldado? É um lavrador? Vamos ficar de pé? Muitas sementes foram lançadas quando esta igreja nem organizada era. Alguém lançou uma semente. Uma casa recebeu a primeira reunião. Na minha família, algumas igrejas já nasceram. Então eu sei o que é nascer uma igreja. Nasce debaixo de fé. Todo mundo quer alcançar alguém naqueles dias. De uma família, 2, 3 se reunindo, o desejo é de outras famílias. Depois de um tempo nós vamos construindo a comunidade cresce, e ficamos tão preocupados depois a cuidar do prédio, da estrutura, dos programas, dos ministérios, e perdemos muitas vezes o foco de que nós precisamos continuar lançando sementes. Estamos colhendo do que outros semearam, outros regaram, nós estamos colhendo. Quero desafiar você nessa noite a ser um atleta, a se esforçar um pouquinho mais pela sua igreja, acreditar muito mais naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você pode abraçar o conselho desta igreja na mesma visão e dizer assim: nós vamos caminhar. Eu vou gastar mais tempo de oração. Se você quer assumir esse compromisso com Deus, nesse dia que esta igreja celebra o seu aniversário, eu quero participar disso. Quem sabe você quer ser esse soldado que vai se sacrificar pelo bem da causa. Falar: olha, pela minha igreja eu estou disposto a sofrer. Não é pelo meu bem-estar. O mundo aí está correndo atrás de bem-estar, meus irmãos. Nós vamos negar a nós mesmos no reino de Deus. Talvez você só tenha uma semente hoje, e é tudo que você tem. E o Senhor Jesus está dizendo assim: eu quero a sua semente, lance ela. Vem à frente, vamos orar juntos. Você quer fazer esse compromisso com Deus? Deus, eu quero ser esse lavrador, eu quero lançar semente, Senhor Deus, que eu quero ser soldado, eu quero me esforçar. Ah, Senhor, eu quero ser esse atleta. Eu vou ser um intercessor engajado nesta igreja. Eu vou me esforçar mais para conhecer a palavra de Deus. Eu vou ser mais dedicado na evangelização. Eu vou lançar sementes na minha cidade, na minha vizinhança, no meu bairro, na minha família. Eu tenho dito para os irmãos que Deus está dando uma colheita de vidas na minha família. Começamos a lançar sementes. Hoje muitos dos meus parentes estão em Cristo. Estão em Cristo. Por muito tempo eu falava assim: não tem como alcançar, esse povo é muito secularizado. Deus está alcançando. Quem sabe é tempo de você lançar sementes sobre sua família. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto você vem à frente, depois nós vamos orar juntos. Que essa palavra ministrada pelo pastor Juliano hoje, o Espírito Santo possa dirigir sua vida. Que você possa aplicar isso na sua vida, se comprometer no nome de Jesus. Mas só vem à frente se você queira se comprometer. Olha, eu quero alcançar. Nós vamos cantar essa canção, enquanto isso você vai vindo. Em nome de Jesus. Ainda que o sol se transforme em trevas,
Ainda que o mar se transforme em sangue, eu não temerei. Eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que minhas forças se acabem, eu não temerei. Eu não temerei, pois o leão de Judá está fortaleza da minha vida, está comigo, torre forte na batalha, e eu não temerei, e eu não Pai, nós te adoramos nessa noite, por Tua presença, por Tua palavra, Teu Espírito Santo que vem inspirar o nosso coração a crer na Tua palavra, Senhor. Aqui estamos diante do Senhor, ó Deus, por sermos soldados, ó Deus, valentes, valorosos, dispostos, ó Deus, a nos sacrificar pela obra do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque nesta igreja sempre o Senhor levantou soldados que, obedecendo a voz do seu general, não se importou com as madrugadas, com o próprio conforto, mas dedicou tempo, energia, dons, talentos, recursos, ó Deus, para que essa obra prevalecesse. E hoje, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer: nós somos os soldados dessa geração. Nós queremos, ó Deus, estarmos mais engajados, participantes, ó Deus. Nós não vamos deixar feridos para trás, ó Deus. Nós somos os soldados de um exército poderoso. O nosso general é um general valente, é um general vitorioso, ó Pai. E nós olhamos firmemente para esse autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, ó Deus, porque somos atletas, ó Deus. E aqui nos comprometemos a nos esforçar mais. Nós vamos orar mais por esta causa. Nós vamos dobrar mais os nossos joelhos. Nós vamos vencer, ó Deus, o nosso humanismo, o egoísmo, de olhar somente para o nosso umbigo, olhar para o reino do Senhor. Nós vamos gastar mais tempo, ó Deus, com as pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós vamos gastar, ó Deus, mais tempo, ó Deus, buscando o Senhor na palavra, meditando dia e noite, ó Deus, no nome de Jesus. Levante uma igreja, ó Deus, comprometida, disciplinada, que todos os dias anda na Tua presença e procura viver de maneira perfeita para a glória do Senhor. Sabemos que um dia, ó Pai, esta corrida vai terminar, e até lá, ó Deus, nós vamos passando o bastão, mas sempre vencendo, ó Pai, sempre dedicados. No nome de Jesus, ó Deus, levanta essa juventude, desperta, ó Deus, a nossa juventude, abençoe, ó Deus, os casais, as famílias, as crianças desta igreja, para a glória do Senhor. Ah, Senhor Deus, potencializa as sementes que o Senhor tem nos dado, que ao invés de guardar as nossas sementes, nós possamos lançá-las sobre a terra com fé, ao pregar o Evangelho, a fazer uma ação, ao abraçar alguém, ao aconselhar alguém, ao ministrar uma palavra, que sejam sementes sendo lançadas, ó Deus,
e que essas sementes sejam regadas com oração, e que o Teu Espírito Santo possa fazer as sementes produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Temos colhido tantos frutos nesses dias, ó Pai, é porque alguém um dia lançou essas sementes, louvado seja o nome do Senhor, acreditou, ó Deus, esperou o tempo, não puderam nem colher, mas nós colhemos hoje. Que ao invés de reter essas bênçãos, nos ajuda a lançar sementes, ó Deus, no nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja de semeadores, ó Pai. Queremos, ó Deus, de fazer com que as sementes que o Senhor nos deu, sejam, ó Deus, potencializadas através do Teu Espírito, em obediência no nome de Jesus. Nós vamos lançar sementes sobre nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre a nossa juventude, Senhor, sobre os lares, ó Pai, no nome de Jesus. Nesta cidade, em cada bairro, ó Deus, queremos lançar sementes. Queremos ver, ó Deus, uma igreja levantando em cada bairro, ó Deus. Queremos ver as igrejas que existem nessa cidade, ó Pai, glorificando Teu nome, alcançando vidas, transformando, ó Pai, essa sociedade para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Levanta aqui pastores, missionários, evangelistas das sementes que já foram lançadas, ó Deus. Venha confirmar os chamados, ó Deus. Só tem chamado jovens dessa igreja para o ministério. Só possa arder a alma desses jovens para a glória do Senhor. Nós vemos crianças aqui dizendo: eu vou servir o Senhor. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Continue levantando esta igreja, e que nós pastores, ó Deus, possamos ser facilitadores, motivadores, gente que leva ânimo para aqueles que querem Te servir, para a glória do Senhor. Abençoa esses irmãos queridos que vieram aqui à frente, se comprometendo no nome de Jesus, e Teu Espírito Santo esteja sobre eles. Derrama da Tua glória, Senhor, derrama do Teu poder, traz o espírito de coragem, de intrepidez. Nós não temos o espírito de covardia, ó Pai. O Senhor tem nos dado o espírito de coragem, o espírito vitorioso, ó Pai. Não porque nós mesmos somos fortes, mas porque Deus nos empoderamos do poder de Cristo. É no poder do Espírito, ó Pai. É pura graça, e louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Teu servo que nos trouxe a palavra. Que o Senhor possa levá-lo agora, Deus, para a sua casa em paz, abençoando o seu lar, sua esposa, seus filhos, a igreja da Penha, ó Deus, que o liberou para estar conosco, na pessoa do reverendo Amauri. Abençoa a vida dele, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelo presente desse final de semana. Obrigado pelos nossos visitantes, ó Deus, nossos convidados que estão aqui hoje, partilhando conosco desta festa. Te louvamos por aqueles que nos acompanham também, ó Deus, e adoram o Senhor conosco pela transmissão agora. Visita, ó Deus, cada uma dessas vidas, abençoando, ó Deus. Só sabe das reais necessidades. Visita aqueles que estão nos hospitais nesse momento, ó Pai. Derrama a Tua graça. Amado irmão, ide em paz, que o Senhor Jesus vá à tua frente, abrindo-lhe portas, te dando a reta direção. Você possa olhar firmemente para Ele, não olhar para as ondas. Que o Senhor Jesus vá atrás de ti, te protegendo de todo dardo inflamado do maligno, de toda seta. Que o Senhor Jesus vá ao teu lado, te suportando, te levantando todas as vezes que tropeçares. Que o Senhor Jesus vá acima de ti, recebendo honra, recebendo louvor, glória. Esse é o Deus soberano a quem servimos, o leão de Judá. Mas que Ele vá dentro de ti, para que não seja você, para que não seja você quem viva, mas que Cristo viva em ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós hoje e sempre. Amém, amém. Vamos terminar essa canção, pastor Juliano. Depois eu quero te dar um recado. Pois o leão de Judá está comigo, fortaleza da minha vida. Está comigo, torre forte na batalha. E eu não temerei, ao alvo não temerei. E eu não temerei.
fortaleza, a fortaleza está comigo, todo forte na batalha. Essa voz, igreja, e eu não temerei, e eu não temerei, e eu não temerei, e eu não temerei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Próximo final de semana, essa festa continua. Sábado que vem, 20 horas, estamos aqui celebrando o Rei Jesus. No domingo, às 9 e às 19 horas. Queria que você desafiasse seus parentes, seus amigos, convidasse pessoas, que no domingo que vem nós possamos ter essa casa cheia. Nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja, juntos, para a glória do Senhor. Lá na saída tem alguns CDs ainda do pastor Juliano, você pode levar um presente lá para você abençoar seu lar, sua família, tá bom? Você adquirindo 2 lá, você vai pagar bem mais barato. Então, tem o Rubinho que está lá na saída. Deus abençoe sua vida. Uma boa noite para você, boa semana no nome de Jesus. Dê pelo menos uns 30 abraços aí no seu irmão, os irmãos estão por perto, tá bom? Boa semana, boa noite. Derrama tua graça, graça sobre nós. Derrama tua graça, graça sobre nós. Senhor meu Deus, meu coração está, Senhor, as intenções Senhor meu Deus, as intenções completa alegria, pois tua presença é bem melhor que a vida. Vem, Senhor, e completa alegria. Derrama tua graça, graça sobre nós. Derrama tua graça, graça sobre nós. Precisamos de tua graça, graça sobre nós, pois apenas tua graça viverei. Derrama tua graça, graça sobre nós. Derrama tua graça, graça sobre nós. Precisamos de tua graça, graça sobre nós, pois apenas por tua graça viverei, pois apenas por tua graça viverei, pois apenas por tua graça viverei. Derrama tua graça,